E aí, meu povo, morri, mas passo bem, como diria o ditado. Depois de ter sumido ontem, porque estava trabalhando bastante, hoje eu reapareci, mas não à toa. Reapareci para a gente falar sobre o quê? Isso mesmo, assuntos polêmicos, porque se não for polêmica eu nem venho. Então vamos direto ao ponto, tá? Sem ficar enrolando aqui que a gente tem mal o que fazer. Você sabe o que é ideologia de gênero? Você sabe o que significa ideologia de gênero? Bom, depois que esse assunto entrou no debate político-social lá em 2014, com a elaboração do Plano Nacional de Educação, volta e meia a gente vê esse assunto sendo discutido. Na última eleição, por exemplo, Jair Bolsonaro, que era então candidato à presidência da República, ele se manifestou contra a ideologia de gênero, né? E deixou claro que, se fosse eleito, ele trabalharia arduamente para que as famílias e as crianças não fossem contaminadas com esse discurso ideológico, com essa ideologia. E recentemente, agora já presidente da República, ele chegou a falar que proibiria esse assunto de ser abordado nas escolas. Mas tá bom, o que é então essa ideologia de gênero que faz com que pais, mães, organizações civis, políticos, pesquisadores, estudiosos, religiosos e os caralho a quatro se manifestem ferrenhamente contra? O que é essa tal de ideologia de gênero? Bom, vamos entender isso aqui. Antes de tudo, a gente precisa saber que os teóricos da ideologia de gênero, eles afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, né? Que cada indivíduo constrói a sua própria identidade, o seu gênero ao longo da vida. Ou seja, assim, homem e mulher são apenas papéis sociais que podem ser representados quando e como as pessoas quiserem, né? Já que isso independe das tendências femininas e masculinas que são determinadas pela biologia. Olhando assim superficialmente, parece uma coisa absolutamente inofensiva, né? Uma coisa que não faz mal a ninguém. Assim como o feminismo, né? As pessoas se deixam levar pela propaganda de liberdade, de direitos equânimes e os caralho, e as pessoas não sabem de fato o que existe por trás daquilo ali. Então, por mais que a ideologia de gênero pareça uma coisa inofensiva, que não faz mal a ninguém, a verdade é que isso é um grande problema. E eu vou explicar para vocês, então sigamos. Quando eu falei que na teoria da ideologia de gênero ninguém nasce homem ou mulher, etc., vocês lembraram de alguma coisa? Pois é, quem assistiu os stories aqui sobre feminismo certamente lembrou da célebre frase que eu citei de Simone de Beauvoir, né, em seu livro O Segundo Sexo, e ela fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o que Simone de Beauvoir tem a ver com isso? Tem a ver que ela foi uma das grandes propagandistas da ideologia de gênero. Também porque o debate sobre gênero no mundo nasceu a partir do feminismo, como eu falei para vocês nos outros stories, né? Então, podemos dizer o seguinte: se o feminismo é filho do pensamento marxista, então a ideologia de gênero é neta. Muito antes dos estudos de gêneros começarem a ganhar adeptos nas universidades, lá na década de 60, eu acho, esse assunto já vinha sendo abordado nas entrelinhas do pensamento marxista há muito tempo e foi reforçado centenas e centenas de vezes por vários pensadores de esquerda que seguiam a linha do pensamento marxista ao longo da história. Foi Marx quem começou a falar sobre gênero, patriarcado e família, como eu já contei aqui para vocês, né? Em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884, que foi assinado por Engels, já que Marx morreu antes de terminar de escrever, ele fala sobre isso, né? Nesse livro ele ataca diretamente a família. Ele diz que a família é uma propriedade privada que deve ser abolida, né? E que essa família é o resultado da submissão da mulher ao homem. E essa submissão existe por causa da diferença dos sexos. E aí, depois do que disse Marx, vários teóricos, né, seguidores do seu pensamento, desenvolveram esse assunto com mais profundidade. É óbvio que não vai dar para falar sobre todos eles aqui, mas
pesquisem, né? Eu vou deixar a tarefinha de casa aqui para vocês. Pesquisem sobre uma moça chamada Alexandra Kollontai. Ela era uma revolucionária comunista russa e ela foi responsável por promover a revolução sexual e a emancipação feminina. Pesquisem também sobre Lilina ou Lilina, não sei como é que pronuncia, né? Russo essa porra. E ela era professora do ensino soviético, ela era membro do Partido Comunista da Rússia e ela foi quem disse que as crianças deveriam ser entregues nos primeiros anos de vida para as escolas comunistas, para elas aprenderem o ABC do comunismo, né? E obrigar as mães a entregarem os seus filhos ao Estado soviético era a obrigação delas, era o dever que elas tinham. Nossa, me arrepio. Mas voltando àquilo que tem maior relevância nesse debate sobre gênero, quem realmente deu palco a esse assunto foi Simone de Beauvoir, em 1949. Eu já falei para vocês que ela era nazista e pedófila, né? Já falei, mas não custa nada lembrar, né? Então, foi Simone de Beauvoir que disse que os termos masculino e feminino, eles eram usados simetricamente apenas como uma questão de formalidade, já que essa coisa de feminino e masculino não existia. Além disso, ela deixou claro que enquanto as famílias, a maternidade e o instinto maternal não fossem totalmente destruídos, a mulher continuaria a ser oprimida. Outros nomes foram ainda mais além, né? Como Firestone. Eu falei dela nos stories sobre feminismo. E ela dizia o seguinte, ela também foi uma das maiores pensadoras do movimento feminista, tá? Só para contextualizar. E ela disse o seguinte: a feminista Judith Butler, que também é uma referência acadêmica, né, no assunto sobre gênero, ela disse no seu livro que se chama Questão de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade. Nesse livro, ela afirma que homem e masculino pode servir para falar sobre um corpo masculino ou feminino e mulher e feminino poderia servir para falar sobre um corpo masculino ou feminino. Até eu me perdi agora. Mais recente, temos Alison Jagger, né? Autora de vários livros sobre a perspectiva de gênero. E Jagger diz o seguinte: a destruição da família, como Freud jamais vislumbrou, ela vai fazer com que surjam homens e mulheres novos, né? E ela diz também que a própria instituição das relações sexuais, onde hoje os homens e as mulheres desempenham papéis bem definidos porque são homens e mulheres, desaparecerá. Apesar desses nomes que eu citei agora já abordarem as questões de gênero há muito tempo, o termo só veio se expandir mesmo em 1994, depois em 1995, em duas conferências da ONU. Uma que foi realizada em Pequim e a outra que foi realizada no Cairo, né? Depois desses dois eventos, foi que políticos do mundo inteiro passaram a incorporar políticas públicas em seus países, né, governantes do mundo inteiro, passaram a incorporar políticas públicas em seus países que eram pautadas nas questões de gênero. O que aconteceu nessas conferências é o que Dale O'Leary, especialista em gênero e ideologia de gênero, chama de a agenda de gênero. Ela até escreveu um livro com esse mesmo título e eu vou deixar o link aqui para vocês lerem se vocês tiverem interesse. O X da questão, quando falamos sobre essas questões de gênero, está nos estudos ligados às neurociências e à psicologia evolutiva. Porque, enquanto os teóricos de gênero afirmam que não há fundamento biológico nas diferenças de comportamento entre homens e mulheres e que isso não passa de uma construção social, a ciência continua mostrando os resultados dos seus testes empíricos que comprovam que sim, é biológico. Então, por mais que haja influência da cultura e de todo o ambiente externo, e isso é reconhecido pela ciência, né, pelos cientistas, essas diferenças elas são inerentes à natureza dos homens e das mulheres, elas são inatas, né? Tanto com relação às
preferências quanto com relação ao comportamento. E quanto a isso, não há o que ser contestado. O sexo biológico, ele não é transitório e nem é modificável, né? Então, Mariana, eu acho que não é por aí não. Problema seu, isso não é sobre o que você acha ou sobre o que eu acho. Isso é ciência, é biologia, é natureza. Então, assim, fazendo uma referência ao que disse o amigo Fernando Conrado esses dias, você pode não saber resolver a fórmula de Bhaskara, tudo bem, mas você não pode chegar e dizer, eu não concordo com a fórmula de Bhaskara. Pelo amor de Deus, você não precisa ser cientista para saber disso, porra, basta ter 2 neurônios, né? Existem sim diferenças entre homens e mulheres que já podem ser percebidas lá nos primeiros momentos de vida, sem que esses indivíduos tenham tido influência do ambiente externo. Então, assim, são essas diferenças que vão fazer com que homens e mulheres desenvolvam aptidões específicas. Isso acontece graças à ação dos hormônios sexuais que agem no cérebro da criancinha quando ela ainda está no útero da mãe. Os hormônios interferem na formação das sinapses de meninos e meninas de maneiras diferentes, né? Então, assim, não é à toa que as meninas preferem boneca e os meninos preferem carrinho. Não é. Existe uma força biológica dentro de nós que determina essas escolhas. Ou vocês acham que o fato do cérebrozinho masculino ser banhado durante sua formação por testosterona e o cérebro feminino ser banhado em sua formação por hormônio feminino não quer dizer nada? Claro que sim, gente. Um exemplo disso que eu tô falando é o seguinte: vocês já observaram que nas Olimpíadas, homens e mulheres em determinadas modalidades esportivas, mesmo que treinem do mesmo jeito, mesmo que façam exatamente as mesmas coisas, eles não podem competir juntos. Por que isso acontece? Porque os homens, eles partem de uma vantagem biológica, né? Então, assim, não tem como eles competirem da mesma forma se eles são diferentes, né? E é por essa mesma razão também que homens transgêneros em equipes femininas é um verdadeiro absurdo. Portanto, meus amores, a ideia que esses ideólogos de gênero trazem de que o gênero é uma coisa que é construída socialmente é algo completamente irracional, porque despreza a lógica e despreza a fisiologia humana. Então, assim, se você quer ser uma pessoa irracional, problema seu. E se você quer fazer o que quer que seja com o seu próprio corpo, também é problema seu. Mas tem uma coisa: por mais que a ideologia de gênero, assim como o feminismo, seja um dos muitos tentáculos da esquerda, o meu problema mesmo surge a partir de 2 pontos que eu vou comentar aqui com vocês rapidinho. O primeiro ponto é: a ideologia de gênero vira um problema de fato quando ele entra na esfera pública do Estado, quando essa irracionalidade, sem qualquer respaldo científico, vira política. Esse é o primeiro problema. Isso já está acontecendo. É comum a gente ver hoje vários livros didáticos em escolas infantis abordando o tema da ideologia de gênero, né? Além disso, tem também a base do Plano Nacional da Educação, também tem ideologia de gênero. Os banheiros das escolas não tem mais a plaquinha de feminino e masculino, é banheiro sem gênero. As fichas de filiação dos alunos não tem mais pai e mãe, tem filiação 1, filiação 2. Até mesmo as datas comemorativas hoje em dia não existem mais. Então, assim, não tem mais dia dos pais ou dia das mães nas escolas. Vocês lembram em 2011 do projeto Escola Sem Homofobia, que Bolsonaro apelidou carinhosamente de kit gay e o pessoal caiu matando em cima dele? Vocês lembram disso? Pois é, esse projeto custou quase 2 milhões aos cofres públicos e ele só foi engavetado porque causou muita polêmica. E embora a imprensa, os intelectuais e os políticos de esquerda e todo mundo da classe artística tivesse descido o cacete em Bolsonaro por causa das críticas que ele fez, ele não estava errado. Existia sim um material pedagógico que serviria como ferramenta para os professores instruir os alunos, que falava sobre ideologia de gênero, sobre desconstrução de gênero e os caralho a quatro. Obviamente esse material foi tirado de circulação, mas Tia Mari tem um link dele aqui, desse caderno, que mostra qual a metodologia desse projeto da Escola Sem Homofobia. E eu vou deixar aqui para vocês lerem se tiverem interesse também. Então, assim, é dinheiro público
meu e seu, sendo usado para financiar uma coisa completamente irracional, uma ideologia completamente irracional. Então isso para mim é um absurdo e esse para mim é o primeiro problema. O segundo problema, e aí para mim é o mais importante, é o seguinte: é quando essa questão sai da esfera pública, né, que eu falei no primeiro ponto, e entra na esfera particular das famílias e sacrifica as nossas crianças. Vocês já pararam para observar quantas crianças estão sendo usadas como experimento social? Parecem os ratinhos de laboratório, gente. Tem um monte de pai que acabou cedendo à tentação dessa ideologia que fala sobre liberdade e igualdade e o caralho a quatro, e começam a sacrificar essas crianças. Menino de 4, 5 anos ou até menores, né? Ou até crianças menores que estão sendo expostas a uma transformação hormonal que é irreversível. Né, que é irreversível. Se o cara vai ter que conviver, aquela criança vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Somente porque Maria acordou hoje a fim de brincar de carrinho. E João hoje acordou querendo se vestir de fada. Porra, isso é normal, toda criança passa por isso. Não vai colocar a caralha do teu filho para fazer uma transformação hormonal que ele nunca mais vai poder ser quem ele era. Esses comportamentos são naturais, eles estão intrínsecos nas descobertas da infância. Porra, quando eu era criança eu só gostava de jogar bola de gude, de brincar de carrinho com os meus amigos. Eu ficava longe das meninas. E nem por isso eu queria hoje me chamar João. Não! Você tem que saber separar as coisas, essas confusões, esses conflitos, essas curiosidades são naturais, acontecem, fazem parte do desenvolvimento humano. Agora tu não vai pegar uma criança de 4 anos e dizer que ela tem maturidade suficiente para decidir o que ela vai querer ser para o resto da vida. Não tem. E fazer isso é insano, é doentio. Fiquei até nervosa. Então é o seguinte: você não precisa ser cristão, você não precisa ser conservador, você não precisa ser de direita, você não precisa ser porra nenhuma desses rótulos. Basta você ter bom senso para você entender que isso é algo puramente ideológico. A ideologia de gênero parece algo inofensivo, né? Assim como o feminismo. Mas quando você estuda a sua história, a sua origem e a sua razão de existir, você entende que esse é um projeto supremacista de uma agenda de esquerda que tem como objetivo final a destruição da família, para que assim seja alcançada a hegemonia e o controle político e social dos indivíduos. Nossa, Mariana, mas que loucura, menina! Tá louca? O que a família tem a ver com isso? Tem a ver porque é quando chega no seio da família que essas ideologias padecem. Todas elas. É na família que essas ideologias morrem, porque a família é ainda a instituição mais sólida que existe no mundo, né? Então, sem a destruição total da família, é impossível fazer revolução.